Olá, meus queridos seres de luz, energia e amor, como vocês estão? Eu tô voltando hoje pro trabalho, hoje é dia 8 de janeiro, foram 10 dias de férias, por mais que eu tenha mantido a minha página no Facebook atualizada e tenha gravado alguns vídeos para vocês. Eu fiquei 10 dias longe do meu trabalho, então são muitos e-mails para responder, são muitas mensagens para responder, eu peço paciência e aos pouquinhos vou colocando tudo isso em dia, prometo. Foram 10 dias ótimos, na verdade, por mais que eu ame o meu trabalho, foi muito bom estar em meio à natureza, foi muito bom estar em contato comigo mesma, porque por mais que eu ame muito, muito, muito tudo isso que eu faço, eu estou em contato com as pessoas muitas horas por dia, então em alguns momentos eu sinto um pouco de falta de estar eu comigo mesma, com os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus processos, e nesses 10 dias eu pude viver isso um pouco mais, foram dias muito bons, muito bons. E aí hoje, voltando, eu recebi uma sugestão de vídeo. Eu queria dizer para vocês assim, as sugestões de vídeos que vocês me fazem, elas têm uma fila, então mais cedo ou mais tarde todas elas vão ser atendidas, na medida também em que eu tenho o que dizer sobre o assunto que vocês me pedem, mas mais cedo ou mais tarde todas elas vão ser atendidas. Essa solicitação foi uma solicitação que eu estou com o direito que eu me dou, passando na frente de todas as outras. Eu recebi ontem pelo Facebook, na verdade não foi uma solicitação de vídeo, na verdade foi uma garota que veio compartilhar comigo aquilo que ela estava sentindo, e eu achei o tema muito interessante, e como é um tema particularmente que eu vivo e com certeza ainda vou viver algumas vezes na minha vida, eu achei que seria bastante interessante dividir isso com vocês, em vez de responder a mensagem dela fechada, para que só ela ouvisse o que eu tenho para falar sobre o assunto. Eu achei que talvez todos vocês, todos nós, na verdade, pudéssemos nos beneficiar dessa reflexão. Que é uma coisa que acontece sempre que a gente começa essa caminhada espiritual, que a gente começa a se enveredar um pouco mais por esse caminho espiritual e que a gente começa a se deparar com tantas coisas maravilhosas que existem nesse caminho, com a nossa possibilidade de transformações em realidade, com a nossa possibilidade de criar a vida que a gente quer criar e com tantas coisas, né? Quer dizer, com tantas... Gente, a nossa experiência aqui na Terra é tão curta, né? Quanto tempo a gente vive hoje em dia? A expectativa de vida do que deve girar em torno de 60 e poucos anos, 70 anos, 80, 90, se você tiver muita sorte. É um tempo muito curto para tudo aquilo que existe, né? Quando eu falo tudo aquilo que existe, eu estou falando de toda a história, né, do ser humano, todas essas coisas que quando eu assisto os vídeos do Jordan no Ciência Espiritual, Spirit Science, tá aqui nos meus links sugeridos nos canais do YouTube que eu recomendo. É tanta coisa, né? São as pirâmides do Egito, é a civilização de Atlântida, e são as estrelas, e os alinhamentos, e os astros, e as práticas energéticas, e a meditação, e o Qigong, e o trabalho, né? As atividades cotidianas. O tempo é curto, o tempo é muito curto. E eu lembro que quando eu morava na China, uma vez eu estava tendo uma conversa com o Chichu, que era um amigo meu, um norueguês querido, e a gente estava conversando, a gente estava começando a aprender as técnicas taoístas de captação de energia, alguns exercícios de Qigong, e eu lembro, a gente tinha que acordar muito cedo para fazer esses exercícios, e eu lembro que um dia a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer, né? A gente acorda às 5 horas da manhã para fazer os exercícios, e aí depois a gente tem que fazer o Qigong, aí depois a gente faz o Tai Chi, aí depois a gente medita, e aí a gente vai trabalhar, e depois a gente estuda, e como que a gente faz para namorar, como que a gente faz para ter uma vida, como que a gente faz para ter amigos, né?
E uma coisa que pode acontecer conforme você vai se enveredando por esse caminho, você vai se deslumbrando com todas essas coisas, e você vai achando gente que pensa como você, principalmente na internet, né? O meu processo foi esse, muita gente que mora nos Estados Unidos, na verdade no Canadá, algumas pessoas, na Austrália, na Europa, aí você fala, cara, parece que eu não tenho mais assunto com os meus amigos, né? Parece que você começa a sentir um distanciamento emocional muito grande das pessoas que sempre fizeram parte da sua vida. E às vezes você pode se sentir mal por isso, né? Por estar perdendo o assunto com seus amigos, ou por de repente estar reunido com seus amigos e não ver graça naquilo que eles estão falando. Na sua família também pode acontecer, e aí você pode sentir um ímpeto muito grande de querer falar sobre essas coisas com as pessoas e de querer compartilhar aquilo que você está estudando, e você pode encontrar uma falta de receptividade dessas pessoas com essas coisas que você tem para dividir, né? As pessoas podem não se interessar, elas podem achar que você está viajando, elas podem achar que você sofreu algum tipo de lavagem cerebral, elas podem achar que você está usando algum tipo de droga. Faz parte do caminho. Eu acredito que faça parte do caminho, né? Eu não sei se tentar convencer as pessoas daquilo que você está enxergando no mundo, convencer as pessoas da sua visão de mundo, seja um caminho tão bom, seja um caminho tão produtivo, porque a sua história nesse planeta é única, né? O que você vê é o que você consegue enxergar, né? Você pode tentar compartilhar com as pessoas. Se elas não estiverem receptivas, isso não vai adiantar de nada o que você vai ter para dizer. Se elas estiverem mais interessadas na novela ou nas fofocas, falar de outras pessoas, dificilmente elas vão prestar atenção no que você está falando. Eu assisti ontem um vídeo do meu querido irmão de alma, o Flávio Siqueira, vou colocar o canal dele aqui embaixo para vocês, um vídeo que falava sobre realidade. E ele falava disso, né, que o que é real para você, para mim, para ele, para qualquer outra pessoa, pode não ser o que é real para alguma pessoa da sua família, para um amigo, para o seu namorado, para os seus irmãos. Pode ser que seja uma outra realidade. E se você está enxergando a sua realidade, se você está enxergando que você é um co-criador, que você pode manifestar no seu exterior o que você tem no seu interior, a saída não é convencer o outro do que quer que seja. A saída é ter certeza dentro de você daquilo que você enxerga, daquilo que você valoriza e continuar no seu caminho. O Flávio fala sobre, nesse vídeo ele faz uma comparação muito boa, né, do mito da caverna do Platão, né, e quais são as cavernas que a gente se vê aprisionado. Muitas vezes é o consumo, muitas vezes é a novela, muitas vezes é o jornal, né. Eu recentemente, assim, eu tenho tido muito pouca paciência com televisão aberta, eu tenho tido muito pouca paciência com os jornais, com os noticiários, porque eu vejo que essas notícias todas, elas trazem uma energia negativa muito maior do que uma energia positiva. E se eu me vejo contaminada com essa energia negativa, eu vou transferir isso para o meu dia, eu vou colocar essa energia negativa nas minhas ações, eu vou contaminar os meus comportamentos com essa energia negativa. E aí você pode me perguntar, poxa, mas então você está dizendo para eu não aceitar a realidade como ela é? E aí eu vou te dizer, nunca aceite a realidade como ela é, a menos que você esteja 100% satisfeito com ela. Sempre tente transformar a sua realidade. Algumas pessoas podem me chamar de alienada por eu não assistir o jornal, mas a verdade é que desde que eu comecei a seguir o meu contentamento, a minha vida se transformou numa vida muito melhor. E hoje, problemas que antes eu tinha, eu não tenho mais. Hoje, encarnações que eu tinha antes, eu não tenho mais. Hoje, eu
vivo a minha vida um dia de cada vez. Claro que tem momentos que eu fico ansiosa, claro que tem momentos que eu fico preocupada. Eu tô nesse mundo, a minha mente ela é física, eu vivo no mundo tridimensional, mas se eu pudesse fazer com que vocês se sentissem dentro da própria vida de vocês, como eu me sinto dentro da minha, a maior parte do tempo, e eu acho que é isso, é você ser um exemplo vivo das coisas nas quais você acredita. Gandhi dizia, seja a mudança que você deseja ver no mundo. A partir do momento em que você tem uma certeza de um caminho, você caminha na direção desse caminho, você sente e transmite. E as pessoas vão se interessar por quem você é. Se você está sentindo a necessidade de convencer a sua família, de convencer os seus amigos, de dividir os seus interesses. Claro que a gente tem necessidade de dividir os interesses, mas talvez não seja com os seus amigos, talvez não seja com a sua família. Talvez você precise de procurar aquilo que eu chamo de família espiritual, que são essas pessoas que parecem, como eu disse, né, que vêm no mesmo lote que você. Parece que Deus fez as pessoas aos lotes e vai disseminando, e o nosso trabalho é a gente ir se encontrando novamente. E o que eu tenho para falar para você, se você está se sentindo assim no seu grupo de amigos, você não tem como interromper esse processo de mudança, você não tem como voltar para dentro da caverna e enxergar as coisas como você enxergava antes. Eu recentemente me peguei numa situação em que eu fiquei bastante frustrada, até comigo mesma, porque eu estava num lugar que eu amava, com pessoas que eu amava, e as conversas não me interessavam. Eu participei das conversas na medida do possível. Quando o assunto me disse respeito, eu participei. Quando eu achava o assunto interessante, eu fazia uma colocação ou outra. Senão eu estava ali ouvindo, porque eu não tenho o que falar sobre a novela, eu não tenho o que falar se for para falar mal de alguém, eu não tenho o que falar, eu não tenho que criticar se a pessoa está usando uma roupa que não favorece ou não. Eu me sinto à vontade com esses assuntos. Então, eu me ausentei. Eu não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal. Eu fiz o que meu coração pediu. E eu acho que se você está se sentindo sem amigos para conversar sobre as coisas que você acredita, eu acho que você deve buscar essas pessoas. Eu acho que você deve buscar pessoas que compartilhem dos mesmos interesses que você. E se você tem algum interesse que você não está exercitando, exercite esse interesse agora. Se você tem vontade de fazer o yoga, se você tem vontade de meditar, se você tem vontade... Entre, né? A internet está aí para aproximar a gente. Eu faço esses vídeos para vocês. Gente, a quantidade de gente bacana que entrou para minha vida, pessoas que eu conheci de carne e osso, a própria prática que a gente fez no dia 21 de dezembro, no dia do fim do mundo, né? Ali no Parque do Ibirapuera. Eram pessoas que eu olhei assim, em um determinado ponto, eu olhei e falei, todas essas pessoas que estavam ali foram pessoas que eu me reaproximei pela internet, ou que eu conheci por causa dos vídeos, ou pessoas que eu conheci pessoalmente, mas que na hora que viram os meus vídeos puderam me conhecer um pouco mais e a gente se aproximou, né? Poxa, eu acho que vai de você, né? Você construir realmente o seu círculo de amizades baseado naquilo que você quer para você na sua vida. Eu acho que as pessoas elas não têm a obrigação de acompanhar os seus interesses. Se os seus amigos não acompanham os seus interesses, vai chegar uma hora que talvez você não acompanhe os interesses deles. E podem ser pessoas queridas, podem ser pessoas que você vai vibrar amor, pessoas que você vai numa festa de aniversário, você vai se esforçar para continuar convivendo, mas são pessoas que no dia a dia talvez você não vá fazer tanta questão de compartilhar as suas coisas, porque você não vai compartilhar. Você vai falar e a pessoa não vai entender. Ou a pessoa vai falar e você não vai entender. E o ser humano, nós temos muita resistência à mudança. A gente tem muita resistência a deixar que as coisas aconteçam. E imagine só vocês o que aconteceria se a cada outono as árvores hesitassem em deixar as folhas irem embora. Ficassem ali com aquela folha que não tem mais energia, aquela folha seca. Eu não largo a folha fica aqui comigo, eu não abandono essa folha. A energia não fluiria, não viriam folhas novas. É difícil em alguns momentos, eu sinto isso. Eu também às vezes sinto
determinadas pessoas que eu achava que fariam parte da minha vida para sempre, e eu vejo que essas pessoas não estão compartilhando dos meus interesses. Isso me deixa um pouco chateada. Mas por outro lado, eu acho que eu mando o meu amor para essas pessoas, eu mando o meu carinho, mas eu não preciso conviver diariamente com essa pessoa. Eu posso encontrar algumas vezes por ano, isso é muito interessante porque a gente vai colocar as novidades em dia, mas eu acho que faz parte do crescer você entender que na verdade são muito poucas as pessoas que vão evoluir, que vão se desenvolver das mesmas coisas das quais você está se desenvolvendo e que vão evoluir e crescer e caminhar na mesma direção que você. Quem vive em bando, né? Os adolescentes vivem em bando, né? Eles querem ser todos iguais, usar todas as mesmas roupas e querem ter uma aparência muito parecida uns com os outros. Mas quando você se torna adulto, você começa a perceber que dificilmente você vai ter constantemente ao seu lado um bando de pessoas que é o mesmo bando de sempre, crescendo sempre na mesma direção. Você vai conhecendo pessoas novas e eu realmente acho que se você estiver fazendo aquilo que você tem vontade de fazer, se você estiver fazendo aquilo que você sente dentro do seu coração que é para você fazer, você vai conhecer naturalmente essas pessoas. Você vai naturalmente se aproximar dessas pessoas. E essas pessoas vão fazer parte da sua vida e vão transformar o seu jardim num canteiro de flores maravilhoso. Acreditem nisso, sejam quem vocês são, deem oportunidade de pessoas incríveis entrarem na vida de vocês. Se eu nunca tivesse começado a fazer esses vídeos para vocês, eu não teria perto de mim 10% das pessoas que hoje eu tenho. Então, acreditem no que o coração de vocês diz. E deixem que a vida leve, que não necessariamente faz mais sentido para você hoje, e deixem que a vida traga aquilo que faz. Confie na vida. Confie em você. Namastê. Grande beijo. Até a próxima.